A real história dessa avó. Minha filha me humilhou no jantar do meu aniversário de 75 anos. Então fiz algo que ela jamais vai esquecer. Existem momentos em nossa existência que agem como dobradiças no grande livro da vida. Eles separam o antes do depois, com uma nitidez tão profunda que quase parecem pertencer a duas pessoas diferentes, a duas realidades distintas. A história que lhes convido a ouvir hoje é sobre uma dessas dobradiças. Um jantar de aniversário, uma noite que deveria ser de celebração e carinho, mas que se transformou em um divisor de águas, provando, de forma irrefutável, que o silêncio, quando carregado de propósito, pode ecoar mais alto que qualquer grito. E se você se sente atraído por narrativas que desvelam a força oculta na alma humana, a força que reside nos lugares mais inesperados, eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Considere se inscrever no canal. Assim como uma palavra no momento certo pode mudar o rumo de uma conversa, a sua inscrição nos impulsiona a trazer mais histórias como esta até você. Agora, feche os olhos por um instante e se transporte para aquela noite, para o início do fim de um mundo e o começo de outro. O frio dentro do restaurante Le Ciel Bleu era uma entidade própria. Não era o frio natural de uma noite de inverno em Belo Horizonte. Era um frio arquitetado, clínico, um produto de alta tecnologia que parecia ter sido projetado com o objetivo específico de neutralizar qualquer calor humano genuíno. Dona Geralda Ribeiro, celebrando seus 75 anos de vida, sentia esse frio penetrar o linho do seu vestido e se instalar em seus ossos. Ela se sentia como uma antiga moringa de barro, cheia de água fresca da fonte, colocada por engano em uma exposição de esculturas de aço polido. Uma peça funcional e cheia de história, completamente deslocada em um ambiente que valorizava a forma sobre a função, a estética sobre a alma. Seu vestido, de um azul sereno que lembrava o céu de Tiradentes ao amanhecer, era uma obra de suas próprias mãos. Cada ponto do delicado bordado de sempre vivas na gola fora feito com a paciência de quem entende o tempo das coisas. Ali, no entanto, em meio aos tecidos importados, aos cortes assimétricos e à paleta de cores que variava do preto ao cinza-chumbo, seu vestido parecia um manifesto involuntário de suas origens. Ele não sussurrava interior, ele gritava. Ela segurava a taça de cristal com uma rigidez que traía seu desconforto. Os dedos, nodosos e marcados por décadas de trabalho com agulhas, panelas e a terra de sua horta, pareciam rústicos demais para o cristal fino. A água com gás subia em pequenas bolhas, indiferente ao nó que se formava em sua garganta, um nó apertado de inadequação e saudade. Ao redor da longa mesa retangular, coberta por um linho branco impecável, os convidados de sua filha, Carolina, conversavam com uma animação polida, uma coreografia social, onde todos sabiam seus passos. Eram médicos cujas mãos salvavam vidas em salas de cirurgia estéreis, advogados que argumentavam em tribunais suntuosos, empresários que falavam de mercados internacionais como se falassem do tempo. Eram pessoas cujas vidas, para Geralda, pareciam tão distantes e inalcançáveis quanto as estrelas que o teto de vidro do restaurante prometia, mas que as luzes da cidade ofuscavam. E no centro de tudo, como uma maestrina regendo sua orquestra, estava Carolina, sua filha mais velha, a personificação do sucesso que ela mesma desenhara. Deslizava entre os convidados, o sorriso calibrado para ser charmoso, mas não excessivamente caloroso. Seu vestido de seda preta, uma peça de grife que custara mais do que a aposentadoria mensal de Geralda, abraçava uma figura que a disciplina da academia e a privação do carboidrato mantinham esguia. Carolina era uma arquiteta renomada, casada com um engenheiro de família tradicional. Ela havia conquistado seu lugar ao sol na capital, e naquela noite parecia determinada a provar a todos que o sol que a iluminava era forte o suficiente para apagar as sombras de seu passado humilde, um passado encarnado na figura de sua mãe. A preparação para aquela noite já havia sido um prenúncio. Horas antes, no apartamento da filha, Carolina olhara para o vestido azul de Geralda com um suspiro mal disfarçado. Mamãe, a senhora não tinha nada um pouco mais discreto? Um pretinho básico? Geralda apenas sorriu e disse: Minha filha, aos 75, a gente já ganhou o direito de usar as cores que alegram a alma.
não as que se escondem na multidão. A resposta, dita com doçura, pareceu irritar Carolina, que se fechou em um silêncio tenso durante todo o trajeto até o restaurante. Agora, sentada à mesa, Geralda via a ansiedade nos olhos da filha a cada vez que ela, Geralda, movia um talher ou se dirigia a alguém. Era como se a mãe fosse uma bomba relógio de gafes, prestes a explodir e arruinar a noite perfeita. E então, mamãe, a voz de Carolina cortou o murmúrio, afiada como uma lâmina, e todos os olhares, como soldados disciplinados, se viraram para Geralda. O que está achando do lugar? É magnífico, não é? Um presente à sua altura. A ironia da frase "à sua altura" não passou despercebida por Geralda, mas ela escolheu a gentileza como escudo. Forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. É muito bonito, minha filha. Muito chique. As luzes no teto parecem estrelinhas. Um riso baixo e condescendente percorreu a mesa. Uma das convidadas, uma mulher loira cuja pele esticada e joias brilhantes competiam pela atenção, inclinou-se em sua direção. É um design do Renzo Piano, Geralda. Minimalista. A ideia é a valorização do espaço e da luz natural. Ah, sim, o espaço, repetiu Geralda baixinho. Em sua casa em Tiradentes, o espaço era valorizado com vasos de samambaia, com o cheiro de café coado na hora, com o calor do forno a lenha, com as risadas dos netos. Ali, o espaço era valorizado por sua própria ausência de vida, por um vazio caro e intencional. A comida chegou, uma procissão silenciosa de garçons, pratos brancos, enormes, que pareciam telas. No centro, porções minúsculas e artisticamente desconstruídas. Geralda olhou para o seu róbalo ao molho de maracujá selvagem com espuma de coentro e crocante de mandioquinha, e sentiu uma saudade quase física, uma dor no estômago, do seu frango com quiabo e angu mole. Com cuidado, tentou imitar os movimentos dos outros, pegando o garfo e a faca. Suas mãos, porém, sentiam-se desajeitadas, acostumadas com o peso de uma enxada, não com a leveza da prata. Foi então que a humilhação começou a ser tecida, fio a fio, ponto a ponto, por sua própria filha. "Cuidado, mamãe", disse Carolina, em um tom que pretendia ser de ajuda, mas que ressoou como uma repreensão pública diante de um auditório. "O garfo de peixe é aquele de fora, com 3 dentes. Esse que a senhora pegou é o de sobremesa." O sangue subiu ao rosto de Geralda, um calor que nada tinha a ver com o ambiente. Todos os rostos se viraram novamente, alguns com pena, outros com um divertimento mal disfarçado. Ricardo, o marido de Carolina, um homem que cultivava um silêncio cúmplice, sequer levantou os olhos do seu celular. Geralda pousou os talheres ao lado do prato, o apetite que já era pouco, agora completamente aniquilado. "Me desculpe, filha. A gente lá na roça não tem dessas frescuras todas. Um garfo serve para tudo." A palavra roça pairou sobre a mesa como uma nuvem de poeira em uma sala de cirurgia. Carolina soltou uma risada aguda, nervosa, uma tentativa de transformar o constrangimento em uma piada. "Ai, a mamãe e suas figuras de linguagem. Ela insiste em chamar Tiradentes de roça. Não é um amor? Ela é tão autêntica, autêntica." A palavra foi dita como se fosse um eufemismo para primitiva, sem polimento. Geralda bebeu um gole d'água, o nó em sua garganta agora tão apertado que dificultava a respiração. Ela observava a filha e via além da crueldade. Via o medo desesperado de Carolina de que seus amigos vissem nela qualquer vestígio daquela roça, daquela autenticidade. Para provar que era uma deles, ela precisava transformar a própria mãe em uma atração exótica, uma anedota rústica para entreter seus convidados sofisticados. O restante do jantar foi uma sucessão de pequenas agulhadas. Quando Geralda contou, a pedido de um convidado mais gentil, sobre como fazia seus doces de leite, Carolina a interrompeu. "Mamãe, não vamos aborrecer as pessoas com receitas, não é? Ninguém aqui tem tempo para passar o dia na frente de um tacho." Quando Geralda mencionou o nome de um vizinho em Tiradentes, Carolina traduziu para os amigos. "É o caseiro de uma pousada que um cliente meu projetou, reduzindo a vida de um homem a uma nota de rodapé em sua própria história de sucesso." O golpe de misericórdia, no entanto, chegou com o bolo. Um confeiteiro o trouxe em um carrinho, uma escultura de açúcar, creme e frutas vermelhas.
As luzes diminuíram. Cantaram parabéns, em um coro afinado e sem alma. Geralda sorriu para os flashes dos celulares, o sorriso de uma atriz em um papel que detestava. Chegou o momento de cortar o primeiro pedaço. Para Geralda, era o ápice da celebração, um ritual sagrado. Ela sempre dedicava o primeiro pedaço ao seu falecido marido, João. Era sua forma de dizer que ele ainda estava presente, que o amor deles era a base de tudo. Enquanto ela segurava a espátula de prata, Carolina se inclinou, o hálito com cheiro de vinho branco caro perto de seu ouvido. O sussurro, porém, foi calculado para ser ouvido por quem estivesse perto. Mamãe, por favor, sem dramas, ok? Não faça aquele discurso de sempre, sobre dar o primeiro pedaço para quem já se foi. É um pouco mórbido, não acha? Estamos em uma festa. Dê para o Ricardo, ou para mim. Fica mais elegante. Aquilo não foi uma agulhada. Foi a lâmina inteira, cravada no peito. Mórbido. A palavra profanou 25 anos de um luto amoroso, de uma saudade cultivada com respeito. Deselegante. O seu amor. A sua memória mais sagrada, transformada em uma gafe social. Geralda olhou para a espátula em sua mão. Olhou para o bolo perfeito. Olhou para o rosto expectante da filha. O sorriso tenso esperando por sua obediência. E então, uma calma sobrenatural desceu sobre ela. Uma clareza fria e cortante. Ela pousou a espátula suavemente sobre a mesa. Perdi a vontade do bolo, minha filha. O silêncio que se instalou foi abrupto e pesado. A música ambiente parecia ter parado. Carolina, pega de surpresa pela desobediência, gaguejou. Mamãe, não seja assim. Não estrague a sua festa. É o seu aniversário. E justamente por ser o meu aniversário, disse Geralda, a voz baixa, mas com um timbre que cortou o ar-condicionado e chegou a cada canto da mesa. Eu me dou o direito de não querer mais ficar nela. Eu vou para casa. Ela se levantou. Suas pernas tremiam um pouco, mas sua coluna estava ereta como a serra que protegia sua cidade. Não olhou para os rostos constrangidos dos convidados. Seus olhos estavam fixos em Carolina. Obrigada pelo jantar, minha filha. Foi inesquecível. Com a dignidade de uma rainha destronada que abandona o próprio palácio, Dona Geralda Ribeiro atravessou o salão do Le Ciel Bleu. Seu vestido azul sereno era um ponto de cor, vida e verdade em meio à frieza monocromática daquele lugar. Cada passo sobre o mármore polido era uma afirmação. Ao empurrar a pesada porta de vidro e sentir o ar quente e úmido da noite de Belo Horizonte em seu rosto, ela não chorou. As lágrimas haviam se solidificado dentro dela, transformando-se em algo muito mais duro e duradouro. Uma resolução. Algo fundamental havia se quebrado naquela noite, mas algo novo, forte e inabalável acabara de nascer. Para compreender a força silenciosa que sustentou Dona Geralda ao sair daquele restaurante, é preciso despir-se do verniz da capital e mergulhar nas ruas de pedra de Tiradentes. É preciso voltar no tempo, para uma pequena casa de paredes caiadas de branco e janelas de um azul anil, aninhada em uma ladeira que parecia querer tocar a Serra de São José. Ali, o ar não era processado por máquinas, mas perfumado pelo jasmim-manga que pendia sobre o muro e pelo aroma constante de pão de queijo e broa de fubá que escapava de sua cozinha como uma promessa de conforto. Geralda Ribeiro era tão intrínseca àquela paisagem quanto as igrejas barrocas e as montanhas imponentes que abraçavam a cidade. Nascida e criada ali, ela aprendera os segredos da vida não nos livros, mas nos ciclos da natureza e na sabedoria do fazer. Aprendera a paciência ao esperar a massa do pão crescer, a precisão ao guiar a agulha por um tecido e a sabedoria profunda de ouvir o dobro do que se fala. Casou-se com João, um marceneiro cujas mãos eram tão talentosas para trabalhar a madeira quanto para afagar seu rosto. João tinha o riso fácil e os olhos que viam beleza nas coisas simples. Juntos, não construíram uma fortuna, mas algo infinitamente mais valioso. Uma vida rica em afeto, cumplicidade e respeito mútuo. Tiveram 3 filhos, cada um universo em si. Carolina, a primogênita, nasceu com os olhos postos no horizonte, possuída por uma ambição que a cidadezinha histórica parecia pequena demais para conter. Desde criança, ela folheava as revistas que os turistas deixavam para trás, sonhando com as cidades grandes, com as roupas da moda, com um mundo que ela via como superior. Marcos, o do meio, era o oposto.
Tinha os pés fincados na mesma terra que o pai, herdando-lhe não só o amor pela marcenaria, mas também a serenidade no olhar. Encontrava sua felicidade no cheiro da madeira sendo lixada, no som dos pássaros no quintal, na certeza de pertencer àquele lugar. E Lucas, o caçula, era o filho da nova era. Fascinado pela promessa de sucesso rápido do mundo financeiro, partiu para São Paulo e se tornou uma voz ao telefone, sempre apressada, um eco distante envolto em jargões de mercado e desculpas pela falta de tempo. A grande virada na vida de Geralda veio aos 50 anos. João, seu esteio, foi levado por um infarto fulminante, deixando um silêncio na casa que doía mais que qualquer som. Geralda enfrentou o luto da única maneira que sabia, com trabalho. As mesmas mãos que antes teciam carinhos no cabelo do marido, agora sovavam massas de pão, costuravam para fora até tarde da noite, capinavam a horta. Ela transformou a dor em energia, o luto em sustento, e criou seus 3 filhos com uma dignidade feroz. Nunca lhes faltou o pão na mesa, a roupa limpa e passada, ou o colo de mãe para consolar as dores do mundo. Carolina foi a primeira a alçar voo, como sempre desejara. Com uma bolsa de estudos conquistada com unhas e dentes, foi para a Faculdade de Arquitetura em Belo Horizonte, e de lá nunca mais retornou de verdade. Suas visitas tornaram-se eventos protocolares, cada vez mais espaçados. Ela se casou com Ricardo, um engenheiro cuja família representava tudo o que ela aspirava: sobrenome, posses e uma total ausência de poeira nos sapatos. Carolina mergulhou de cabeça naquele universo e, para se firmar nele, iniciou um processo sutil, mas constante, de apagar suas origens. O uai foi banido de seu vocabulário. As histórias da infância foram editadas e a simplicidade de sua mãe passou a ser vista não como uma virtude, mas como um constrangimento. Marcos, por sua vez, fincou raízes ainda mais profundas. Assumiu a oficina do pai, mas deu-lhe seu próprio toque, especializando-se na restauração de móveis antigos, preservando a história em cada peça que tocava. Casou-se com Lúcia, uma professora da escola local, uma mulher de sorriso doce e alma tranquila, e deu a Geralda seus maiores tesouros, Pedro e Sofia, netos que enchiam a casa da avó com o barulho de correria, risadas e pés sujos de terra. Marcos e Geralda se entendiam no silêncio. Ele via a realeza na figura simples da mãe, a força em suas mãos enrugadas, a sabedoria em seu olhar cansado. Lucas, em São Paulo, construiu sua própria fortaleza de vidro e aço. Amava a mãe, à sua maneira digital e distante, expressando seu carinho através de transferências bancárias no Dia das Mães e telefonemas apressados aos domingos, enquanto checava e-mails de trabalho. Geralda, em sua sabedoria, nunca se queixou das escolhas dos filhos. Costumava dizer que mãe é como árvore, cria raízes para dar segurança e galhos fortes para que os passarinhos possam voar para onde o vento os levar. O que ela não imaginava era que um de seus passarinhos, ao voar, sentiria vergonha da árvore da qual brotou. Na sua casa em Tiradentes, havia um cômodo pequeno nos fundos, que ela chamava de quarto da memória. Lá, entre as ferramentas de João, fotografias amareladas e os primeiros sapatinhos dos filhos, estava guardada uma caixa de madeira escura. Dentro dela, entre outros documentos, havia um título de propriedade que a maioria da família esquecera ou considerava irrelevante. Era um papel antigo, com a caligrafia floreada de um tabelião do início do século XX. O documento se referia a um terreno na encosta da serra, uma área considerável que o avô de Geralda, um tropeiro chamado Bento, ganhara em uma partida de truco contra um fazendeiro endividado. Para as crianças na infância, era apenas o mato do vovô Bento, um lugar de aventuras e piqueniques. Para Carolina, na adolescência, era um pedaço de chão inútil, cheio de carrapatos. Para Geralda, era uma relíquia, um elo físico com a história de sua família. E nos últimos anos, havia se tornado algo mais. Com a explosão do turismo de luxo e a busca por refúgios exclusivos, aquele terreninho passara a ser objeto de desejo. Corretores de imóveis, com seus carros importados e pastas de couro, começaram a bater à sua porta, fazendo propostas que a faziam rir. Ela sempre os despachava com um café fresco e uma resposta gentil. "Agradeço a visita, meu filho,
Mas essa terra não tem preço. É da família. Ela nunca mencionou aos filhos os valores astronômicos que lhe eram oferecidos. Para quê? Dinheiro, para Geralda, era ferramenta, não propósito. Ela tinha o suficiente para viver com dignidade. O que ela realmente valorizava não estava à venda. O respeito do filho Marcos, os abraços quentes dos netos, a paz de sua casa ao entardecer. Mas o jantar no Le Ciel Bleu mudou a química de sua alma. A humilhação não foi sobre o garfo de peixe ou sobre a deselegância de seu luto. Foi sobre a negação. Carolina não havia apenas zombado da mãe. Havia tentado apagar a própria história, renegado o sacrifício que a colocou naquela faculdade, naquele emprego, naquele casamento. E enquanto Geralda estava sentada na poltrona do ônibus na manhã seguinte, o veículo balançando suavemente na estrada que a levava de volta para casa, ela olhava as montanhas de Minas passarem pela janela e pensava naquele terreno, o mato do vovô Bento, a herança esquecida. E pela primeira vez em sua vida, ela não o viu como um elo com o passado, mas como uma ferramenta para o futuro, uma ferramenta precisa e poderosa, uma ferramenta para ensinar a sua última e mais importante lição, uma lição sobre a sutil, mas abissal, diferença entre preço e valor. Amanhã no apartamento de Carolina nasceu como uma continuação da noite anterior, fria, silenciosa e artificialmente iluminada. Geralda despertou antes que os primeiros raios de sol ousassem tocar os arranha-céus de Belo Horizonte. O hábito de uma vida inteira era mais forte que o colchão de molas ensacadas com pillow top e que a cortina com blackout total que prometia uma noite perpétua. Sentou-se na beira da cama do quarto de hóspedes, um cômodo que parecia saído de uma revista de decoração. Tons de cinza e branco, um único quadro abstrato na parede e uma ausência total de qualquer objeto pessoal. Era um quarto projetado para não ofender ninguém e, por consequência, não acolher ninguém. Geralda olhou para suas mãos, pousadas sobre o colo. As mesmas mãos que haviam plantado, colhido, costurado, cozinhado e acalentado. Naquela manhã, naquele ambiente, elas pareciam pertencer a outra pessoa. Em silêncio, como um fantasma em sua própria família, ela se vestiu com uma saia e uma blusa simples que trouxera em sua pequena mala de viagem. Calçou suas sandálias de couro, gastas no formato exato de seus pés. Movia-se com a leveza de quem conhece os segredos de um assoalho antigo, mesmo estando sobre um piso de porcelanato que não rangia. Na cozinha, um espaço amplo e minimalista, encontrou uma cafeteira italiana, cujo design arrojado mais parecia uma pequena escultura. Olhou para o aparelho com desconfiança, sentindo uma pontada de saudade de seu coador de pano, manchado pelo uso, mas fiel e eficiente. Decidiu não se aventurar. Apenas ferveu um pouco de água em uma chaleira elétrica e a despejou em um copo. Estava encostada na ilha de granito negro, polido como um espelho, observando a cidade despertar em um balé de carros e luzes, quando Carolina surgiu. Ela usava um robe de seda cinza pérola e tinha o rosto amassado pelo sono, mas a máscara de controle já estava sendo recomposta. Bom dia, mamãe. Acordou cedo. O galo canta cedo na roça, minha filha. Mesmo quando não tem galo, respondeu Geralda, a voz suave. Dormiu bem? A cama é confortável? Perguntou Carolina, evitando o contato visual, enquanto se ocupava com a complexa cafeteira. É sim, muito macia. Parece que a gente afunda num algodão doce. Geralda não mencionou que suas costas doíam, acostumadas com a firmeza de seu colchão de palha e algodão. Um silêncio tenso se instalou, preenchido apenas pelo som da máquina de café pressurizando a água. O cheiro que finalmente subiu não era o mesmo de sua casa. Era um aroma mais ácido, mais amargo, com notas de algo que Geralda não reconhecia. Cheiro de café caro. Sobre ontem à noite, começou Carolina, de costas para a mãe, medindo as palavras. A senhora não precisava ter ido embora daquele jeito. Foi um pouco dramático. Deixou um clima estranho. Geralda tomou um gole de sua água quente. O calor no estômago lhe deu um pouco de coragem. O clima, Carolina, já estava estranho muito antes de eu me levantar. Eu apenas parei de fingir que não estava sentindo. Carolina virou-se, a xícara na mão. Uma irritação mal contida crispando seus lábios. A senhora precisa entender que as coisas são diferentes aqui.
Era um ambiente formal, de negócios, de contatos. Eu só estava tentando ajudar a senhora a não parecer deslocada. Não é Tiradentes, onde todo mundo se conhece e age de qualquer jeito. Eu entendo perfeitamente, minha filha. Ontem à noite eu entendi mais coisas do que em muitos anos. Entendi que o meu jeito te envergonha. Entendi que a memória do seu pai, para você, é mórbida. Entendi que o lugar de onde eu vim, e de onde você também veio, é um fardo que você carrega. A calma na voz de Geralda era uma arma inesperada. Carolina não sabia como reagir àquela serenidade. Esperava lágrimas, acusações, o melodrama que ela associava a gente simples, não aquela compostura gélida, aquela precisão cirúrgica nas palavras. Ah, não é nada disso, mamãe. A senhora está distorcendo as coisas. Defendeu-se, a voz um pouco mais alta. Eu só quero o seu bem. Quero que a senhora se modernize, se atualize. E o que é se modernizar, Carolina? É esquecer quem a gente é? É trocar o pão de queijo pela espuma de coentro? É trocar o afeto pelo luxo? Se for isso, eu prefiro continuar antiga. Carolina suspirou. Um som que era uma mistura de frustração e alívio por não precisar mais fingir. Tudo bem, mamãe. Como a senhora quiser. O que a senhora quer fazer hoje? Pensei em te levar ao shopping. Podemos comprar umas roupas novas? Um celular com tela de toque. Geralda deu um pequeno sorriso. Quase imperceptível. Era um sorriso triste. Agradeço a sua generosidade, filha. Mas eu já decidi o que vou fazer. Vou voltar para a minha casa. Agora? Mas eu tirei o dia de folga para ficar com a senhora. Seu ônibus é só no fim da tarde. Eu vou pegar o primeiro que sair. Gosto de chegar em casa com o sol ainda alto, para dar tempo de aguar minhas plantas. Carolina não discutiu. Talvez a partida antecipada da mãe fosse a solução mais fácil para uma situação que ela não sabia como consertar. Tudo bem, mamãe. Eu te levo na rodoviária. O café da manhã foi uma tortura de frases curtas e silêncios longos. Enquanto Carolina estava no banho, preparando-se para o dia, Geralda pegou seu celular simples, de botões grandes e números legíveis. Discou um número que sabia de cor. O número do escritório de advocacia mais antigo de Tiradentes. A voz do outro lado atendeu no segundo toque. Um bom dia, formal e grave. Doutor Afonso? Disse Geralda. A voz baixa, quase um sussurro. É a Geralda. Geralda Ribeiro, viúva do João Marceneiro. Houve uma pausa, e então o tom da voz se aqueceu com reconhecimento. Dona Geralda, que surpresa boa! Como vai a senhora? Aconteceu alguma coisa? Estou bem, doutor. Me desculpe o incômodo logo cedo. O senhor teria um tempo para uma prosa comigo hoje? É sobre aquele assunto do terreno do meu avô, Dr. Afonso. Um homem que conhecia as histórias de quase todas as famílias da cidade, pareceu surpreso. Mas claro, dona Geralda, para a senhora a qualquer hora. Aconteceu alguma novidade? Outra proposta indecente daqueles paulistas? Aconteceu sim, doutor. Aconteceu que eu mudei de ideia. Cansei de dizer não. Quero vender. O silêncio do outro lado da linha foi denso. Dr. Afonso sabia da relutância de Geralda e do valor daquela terra. A senhora tem certeza absoluta, dona Geralda? É uma decisão sem volta. Geralda olhou pela janela panorâmica do apartamento, para os prédios cinzentos que competiam por um lugar no céu. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida, doutor. Estou voltando para Tiradentes agora mesmo. Podemos nos encontrar à tarde? Estarei à sua espera, minha amiga. Ela desligou o telefone no exato momento em que Carolina saiu do quarto, vestida em um tailleur impecável, pronta para enfrentar o mundo. Falando com o tio Marcos? Perguntou Carolina, aplicando batom. Não, minha filha. Falando com o futuro. O trajeto até a rodoviária foi imerso em uma névoa de palavras não ditas. Ao chegarem, Geralda abriu a porta antes que Carolina pudesse desligar o carro. Não precisa descer, filha. Daqui eu me viro. A mala está leve. Obrigada pela carona e pela festa. Geralda desceu do carro de luxo, fechou a porta com suavidade e não olhou para trás. Caminhou para dentro do terminal rodoviário, um lugar caótico e barulhento, que naquele momento lhe pareceu mais acolhedor e honesto que o restaurante da noite anterior. Comprou sua passagem e, com quase 2 horas de espera, sentou-se em um dos bancos de plástico. Abriu a bolsa, tirou um pequeno caderno e uma caneta. E com a firmeza que a decisão lhe dera, começou a esboçar os primeiros traços de seu plano.
A tristeza da humilhação se esvaía, dando lugar a uma clareza de propósito fria e límpida como água de nascente. O tempo da paciência e da resignação havia terminado. Começava o tempo da ação. A viagem de ônibus de volta a Tiradentes foi uma transição de mundos. A cada quilômetro que a deixava mais longe de Belo Horizonte, Geralda sentia como se estivesse trocando de pele. O concreto cinza deu lugar ao verde exuberante das matas. As linhas retas dos prédios foram substituídas pelas curvas suaves das montanhas de Minas. O ar que entrava pela janela entreaberta não tinha mais o cheiro de poluição, mas de terra molhada e capim-cidreira. Era o cheiro de casa. Quando desceu na pequena rodoviária de sua cidade, o sol da tarde dourava as torres das igrejas e pintava as pedras do calçamento com longas sombras. Aquele cenário, que para um turista era um cartão postal, para Geralda era a extensão de seu próprio ser. Marcos estava lá, encostado em seu carro simples, o rosto largo vincado por uma expressão de preocupação. Mãe, achei que a senhora só chegava mais tarde. A Carolina me ligou, disse que a senhora decidiu voltar antes. Aconteceu alguma coisa? O jantar não foi bom? A senhora está pálida. Geralda abriu um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em quase 24 horas. Deu um abraço apertado no filho, um abraço que era refúgio e confirmação. Aconteceu, meu filho. E não foi bom, mas agora estou em casa, e tudo já está melhorando. Depois, com calma, a gente conversa. Marcos, com sua sensibilidade de filho que conhece a mãe pelo olhar, não insistiu. Ele sentiu a tempestade que havia passado por ela e entendeu que ela precisava de seu próprio tempo para ancorar. No caminho para casa, ele falou sobre os netos, sobre um móvel antigo que estava restaurando, preenchendo o silêncio com a normalidade da vida. Ao cruzar a soleira de sua casa, Geralda sentiu um alívio físico. A primeira coisa que fez foi abrir todas as janelas, deixando a luz e o ar de Tiradentes circularem, como se estivesse realizando um ritual de purificação. Em seguida, foi para a cozinha, amarrou seu avental florido na cintura e começou o ritual sagrado de preparar o café. O gesto de medir o pó, de ferver a água na temperatura certa, de sentir o aroma se espalhando pela casa, era sua forma de se reconectar consigo mesma. Pouco depois, bateram à porta. Era o Dr. Afonso, um homem de seus 70 e poucos anos, com cabelos brancos e um terno de linho que, embora gasto, era mantido com uma dignidade impecável. Ele conhecia Geralda desde que ela era uma menina e fora grande amigo de João. Dona Geralda. Ele a cumprimentou com um aceno de cabeça. O respeito de uma vida inteira em um único gesto. Entre, doutor. Sente-se, por favor. O senhor chegou na hora certa. O café está passado na hora e a broa ainda está morna. Sentaram-se à mesa da cozinha. A mesma mesa de madeira maciça que João fizera para ela como presente de casamento. Por alguns minutos, a conversa fluiu por caminhos amenos. A seca que ameaçava o milho, a saúde da esposa do doutor, a beleza dos ipês que começavam a florir. Mas a pasta de couro que o advogado pousou sobre a mesa era um lembrete do verdadeiro e pesado motivo daquela visita. Finalmente, Dr. Afonso pigarreou e abriu a pasta. Geralda, sua ligação me deixou remoendo o dia todo. A senhora sempre foi tão inflexível sobre não vender a terra do seu avô. O que a fez mudar de ideia de forma tão repentina? Geralda olhou para as próprias mãos sobre a mesa. Doutor, o senhor sabe, a vida às vezes nos obriga a olhar para as coisas de um jeito diferente. A gente acha que tem um tesouro guardado, mas se ele só serve para ficar escondido, que valor ele tem? Chegou a hora de fazer esse tesouro trabalhar. Ele a olhou com atenção, percebendo a mágoa por trás da firmeza. Pois bem, como seu advogado, mas principalmente como seu amigo, preciso ter certeza de que a senhora compreende a magnitude do que estamos falando. Isso aqui, ele disse, tirando da pasta um mapa topográfico e um laudo de avaliação imobiliária. Não é mais o terreninho do avô Bento. Ele espalhou os papéis sobre a mesa, entre as xícaras de café e o prato de broa. A especulação imobiliária, Geralda, é uma loucura. A última proposta oficial que recebemos, e que a senhora me pediu para ignorar, foi daquele grupo de investidores de São Paulo. Eles querem construir um condomínio resort de altíssimo padrão, com campo de golfe, heliponto, spa, toda essa parafernália que os milionários procuram para fugir da cidade grande.
A sua terra, Geralda, é o que eles chamam de a joia da coroa. É a última grande área contínua com vista privilegiada para o centro histórico e para a serra, com 3 nascentes de água pura. Geralda olhava para os mapas e números, mas sua mente via outras imagens. Seu avô contando histórias de tropeiros, seu pai ensinando-a os nomes dos pássaros, João e ela fazendo piqueniques ali, seus filhos correndo descalços pelo mato. E qual era o valor dessa proposta, doutor? A senhora sempre me interrompia antes de eu chegar nessa parte. Dr. Afonso ajustou os óculos na ponta do nariz. Ele fez uma pausa dramática, como se o número precisasse de um silêncio para ser absorvido. A proposta firme, em papel timbrado, era de 8.700.000 reais. Geralda piscou, mas seu rosto permaneceu impenetrável. O número era tão grande, tão abstrato, que quase não fazia sentido. Era como tentar contar as estrelas. E eu ouso dizer, continuou o advogado baixando a voz, que se eu os chamar para negociar agora, dizendo que a proprietária mudou de ideia, consigo facilmente levar esse valor para 10 milhões. Talvez 11, se tivermos paciência. 11 milhões de reais. O valor pairou no ar da cozinha simples, misturando-se ao cheiro de café e fubá. Era o preço de centenas de jantares no Le Ciel Bleu. Era o preço de uma vida inteira sem preocupações financeiras. Geralda ficou em silêncio por um longo tempo, o olhar fixo no mapa. Dr. Afonso esperou. Ele a conhecia. Sabia que a mente dela não estava calculando quantos carros ou casas poderia comprar, mas sim tecendo um plano complexo e delicado, como um de seus bordados. Doutor, disse ela finalmente, a voz soando com a autoridade de quem tomou uma decisão irrevogável. Ligue para esses homens, diga que eu aceito vender, mas sob as minhas condições. E elas não são negociáveis. Sou todo ouvidos, minha amiga. Primeiro, a negociação tem que ser rápida e absolutamente sigilosa. Não quero meu nome se espalhando pela cidade. Segundo, o dinheiro não vai passar pela minha conta bancária. Quero que o senhor crie um fundo, um veículo de investimento, algo que o senhor entenda melhor do que eu. O dinheiro será depositado diretamente nele, e o senhor será meu procurador para administrá-lo. Dr. Afonso assentiu, cada vez mais impressionado. Inteligente e prudente. É perfeitamente possível. E a terceira condição? Geralda se levantou e foi até a janela da cozinha, que dava para seu quintal, onde seus pés de couve e tomateiros cresciam viçosos. A terceira condição é que o senhor vai me ajudar a dar um destino para esse dinheiro. Um destino que faça sentido. O senhor vai preparar para mim os documentos para uma doação. Uma doação substancial. E depois disso, Dr. Afonso, preciso que o senhor me ajude a reescrever o meu testamento. O advogado sentiu um arrepio. Ali, na sua frente, não estava uma velhinha frágil, mas uma estrategista. Uma mulher que fora ferida em sua alma e que, em vez de se entregar à dor, estava transformando sua maior herança material em um ato de justiça poética. Será uma honra ajudá-la, Geralda. Para onde a senhora quer direcionar essa generosidade? Geralda virou-se, e em seus olhos havia um brilho que misturava tristeza e determinação. Eu quero que esse dinheiro volte para a terra de onde ele veio, doutor. Não para o meu bolso. Quero que ele sirva para preservar a história que alguns tentam esquecer. Para o museu, para a escola de música das crianças, para a restauração das capelas que estão caindo aos pedaços. Quero que esse dinheiro seja um lembrete. Um lembrete para as futuras gerações de que a gente só pode saber para onde vai, se tiver muito orgulho de onde veio. Naquela tarde, na pequena cozinha em Tiradentes, Dona Geralda Ribeiro deixou de ser uma vítima. Ela se tornou a arquiteta de seu próprio legado. O segredo da Serra de São José não era sobre milhões de reais. Era sobre valor, e ela estava prestes a ensinar a todos, especialmente a uma certa arquiteta em Belo Horizonte, a diferença fundamental entre as duas coisas. As semanas que se seguiram foram de uma atividade febril, porém silenciosa, como o trabalho de formigas construindo seu império sob a terra. Enquanto a vida em Tiradentes mantinha seu compasso sereno, nos bastidores, Dr. Afonso, agindo com a discrição de um mestre espião, conduzia a maior transação imobiliária da história recente da cidade. Os executivos paulistanos, acostumados a meses de negociações, burocracias e contrapropostas, ficaram estupefatos com a eficiência do advogado interiorano.
Ele não cedeu 1 milímetro nas condições de sua cliente anônima. O valor final foi fechado em R$10.500.000. O dinheiro foi transferido para um fundo de investimento privado, deixando um rastro de papel quase invisível. Geralda nunca viu o extrato. Para ela, os números eram apenas o meio, não o fim. Sua verdadeira preocupação era a distribuição. Ela passou tardes inteiras no escritório de Dr. Afonso, um local com cheiro de papel antigo e couro, debruçada sobre mapas da cidade e listas de necessidades. Não foi uma decisão impulsiva. Cada doação foi um ato pensado, carregado de significado. Primeiro, ela convocou os filhos. Marcos foi pessoalmente ao escritório do advogado. Lucas participou por uma chamada de vídeo, sua imagem pixelada em uma tela de notebook, o fundo de seu escritório em São Paulo desfocado. Geralda, serena, explicou: "Meus filhos, eu vendi a terra que era do avô de vocês. Era meu dever como guardiã daquele patrimônio. E agora, é meu dever partilhar o fruto disso com vocês, que são meu maior patrimônio." Marcos foi o primeiro a reagir, o rosto expressando choque e preocupação. "Mãe, a senhora não precisava fazer isso. Esse dinheiro é seu, do seu suor, do seu luto. Eu tenho minha oficina. A gente vive bem." Lucas, do outro lado da tela, estava em silêncio, os olhos arregalados, a mente de financista fazendo cálculos rápidos. "Mãe, isso é uma surpresa enorme. É muito dinheiro? É o suficiente?" respondeu Geralda, com uma firmeza que encerrou o assunto. "Dr. Afonso vai transferir para cada um de vocês uma quantia. Para você, Marcos, para que possa finalmente comprar aquela casa maior com quintal para os meninos e modernizar sua oficina sem precisar se endividar. E para você, Lucas, para que possa quitar seu apartamento e respirar um pouco, sem viver com o peso do mundo nas costas. É um presente, não é uma herança. É para ser usado em vida. A única condição é que não comentem nada com a irmã de vocês. Este é um assunto nosso." Depois de garantir o futuro dos filhos, ela se dedicou à sua cidade. Para o Museu Padre Toledo, destinou uma verba que permitiria a digitalização de todo o seu acervo frágil. Para a Orquestra Ramalho, onde os filhos de Lúcia e Marcos aprendiam música, garantiu a compra de instrumentos novos e a contratação de mais professores. A maior parte, no entanto, foi para a criação de um fundo de preservação, administrado por uma comissão que incluía Dr. Afonso e o pároco local. O objetivo era restaurar o patrimônio menos visível: as capelas dos passos, as fontes antigas, as fachadas de casas históricas de famílias sem recursos. Todas as doações seriam feitas em nome de um amigo de Tiradentes. Enquanto o dinheiro começava a fluir para seus devidos lugares, a parte mais árdua da missão de Geralda a aguardava: a carta para Carolina. Ela passou uma noite inteira em claro, sentada em sua poltrona de balanço, a mesma onde ninara seus 3 bebês. Não era um ato de vingança. A vingança seria fácil, bastaria deserdar a filha. Mas Geralda não queria punir. Queria iluminar, queria deixar um legado, não uma cicatriz de ódio. Queria oferecer um mapa, mesmo que a filha escolhesse não usá-lo. Na manhã seguinte, com a alma em paz e o coração pesado, ela se sentou com o Dr. Afonso para ditar suas últimas vontades. O testamento era um documento de uma simplicidade brutal. "Deixo minha casa, com tudo que tem dentro, para meu filho Marcos Ribeiro, que sempre cuidou dela e de mim. Deixo a meu filho Lucas Ribeiro a mesma quantia em dinheiro que lhe dei em vida, como reforço de seu patrimônio. E para minha filha mais velha, Carolina Ribeiro Vasconcelos." Geralda fez uma pausa. Dr. Afonso ergueu a cabeça, a caneta suspensa no ar. "Para minha filha Carolina", continuou Geralda, a voz firme e clara como o cristal daquela taça no restaurante. "Deixo a caixa de costura que pertenceu à minha mãe e à minha avó, e que está em nossa família há 4 gerações. E dentro dela, uma carta. Que este seja seu único quinhão de minha herança material." Dr. Afonso pousou a caneta. "Dona Geralda, minha amiga, a senhora tem certeza? Legalmente, isso é uma brecha. Carolina pode contestar, alegar que foi preterida." Ela não vai contestar", disse Geralda, com uma convicção serena. "Carolina não precisa de dinheiro. Ela já tem. O que falta a ela, eu não posso depositar em uma conta bancária, mas posso tentar colocar dentro de um envelope." Naquela mesma tarde, Geralda sentou-se à sua mesa na cozinha.
Pegou as folhas de papel de carta que comprara especialmente para a ocasião. Um papel creme, de textura leve. Sua caligrafia, elegante e firme, começou a preencher a página, não com a pressa da raiva, mas com a cadência da reflexão. Minha querida filha Carolina, se você está lendo esta carta, é porque o meu tempo neste mundo acabou, e eu já não estou mais aí para lhe dizer estas palavras. Mas a verdade, filha, é que talvez eu nunca tenha tido a coragem de dizê-las enquanto estava viva. Às vezes, o silêncio do papel nos dá uma bravura que a voz não alcança. Eu te escrevo não com a raiva de uma mãe ofendida, mas com uma tristeza profunda que se aninhou em meu coração desde a noite do meu aniversário de 75 anos, naquele restaurante frio, cercada de estranhos. Eu não me senti humilhada porque você teve vergonha das minhas roupas ou do meu sotaque. A humilhação de um momento passa. O que doeu foi a constatação. A constatação de que, em sua longa e bem-sucedida jornada para se tornar alguém, você se esqueceu de quem você é. Você se envergonhou do meu vestido azul. Mas foi com o dinheiro da costura de centenas de vestidos como aquele que eu paguei seus primeiros livros e o cursinho que te abriu as portas da universidade. Você zombou da minha roça, mas foi da terra fértil dessa roça que brotou a comida que te alimentou e te fez forte o suficiente para sonhar em partir. Você achou mórbido e deselegante eu querer honrar a memória de seu pai, mas foi o amor sólido e o trabalho duro dele que construíram o alicerce da família que te deu a segurança para voar para tão longe. Naquela noite, Carolina, eu percebi a minha falha como mãe. Eu te dei asas, mas falhei em te ensinar a importância das raízes. Te dei tudo o que meu trabalho podia comprar, mas não soube te mostrar a riqueza que não tem preço. A riqueza da memória, do respeito pela própria história, da identidade. A riqueza de se olhar no espelho e saber, sem sombra de dúvida, de onde você veio. Por isso, tomei uma decisão que só uma mãe pode tomar, a de tentar te dar não o que você quer, mas o que você precisa. Vendi o terreno do seu bisavô Bento, aquela terra que para você era apenas um matagal inútil na serra. Acontece, minha filha, que o mundo em que você vive atribuiu àquele mato um valor de muitos milhões de reais, um dinheiro que poderia te comprar um apartamento maior em Belo Horizonte, um carro mais novo, mais viagens para a Europa. Mas eu olhei para a sua vida e percebi que você já tem coisas demais. O que te falta é outra coisa. Então, eu peguei esse dinheiro e o usei para honrar as nossas raízes. A parte que cabia a seus irmãos, eu dei a eles, que nunca se esqueceram de onde vieram. E a maior parte, a minha parte, eu devolvi para Tiradentes. Devolvi para os museus que guardam nossa história, para as escolas que ensinam nossas crianças, para as pedras das igrejas que testemunharam nosso nascimento. Esse dinheiro não é mais meu. Agora, ele é parte do ar, da cultura e da beleza da cidade que você trabalhou tanto para deixar para trás. Para você, minha filha, eu deixo a única herança que acredito que ainda possa te servir de algo: a caixa de costura da sua bisavó. Dentro dela, você não encontrará joias ou dinheiro. Encontrará agulhas, linhas, dedais. Ferramentas simples. Ferramentas que, nas mãos certas, podem remendar o que está rasgado, unir o que está separado e criar beleza a partir do quase nada. Talvez, metaforicamente, ela possa te ensinar a remendar o que se rasgou aí dentro de você. Esta não é uma punição. É o meu último e mais desesperado ato de amor. Uma tentativa final de te dar um mapa para que você possa, um dia, encontrar o caminho de volta, não necessariamente para Tiradentes, mas para si mesma, com o amor que nunca acaba, sua mãe, Geralda. Ela dobrou a carta com uma precisão cirúrgica, colocou-a no envelope e o lacrou. Depois, abriu a velha caixa de costura de madeira escura, o cheiro de cedro e de tempo invadindo a cozinha. Afastou os carretéis de linha coloridos, o dedal de prata, e depositou o envelope no fundo. Fechou a tampa. O som do pequeno fecho de metal se encaixando foi seco, definitivo. Estava feito. O tempo, em Tiradentes, tem uma qualidade diferente. Ele não corre, ele decanta. E assim, os 2 anos seguintes na vida de Dona Geralda decantaram em uma paz dourada e serena. Ela não se tornou uma milionária reclusa. Pelo contrário,
sua vida se tornou mais rica nas pequenas coisas. Com uma parte do dinheiro que se permitiu usar, ela reformou sua casa, trocando o telhado antigo e instalando um forno a lenha novo em sua cozinha, seu santuário. Contratou um jardineiro para cuidar da horta, o que lhe liberou tempo para se sentar na varanda e ensinar os netos a reconhecer o canto dos sabiás. Ela continuava a fazer suas quitandas, não mais por necessidade, mas por puro prazer. Aos sábados, em vez de vendê-las na feira, ela as distribuía. Levava broas de fubá para os vizinhos, pães de queijo para as crianças da escola de música e potes de doce de leite para a casa de Marcos. Tornou-se uma benfeitora anônima, não só de grandes causas, mas dos pequenos afetos do dia a dia. A cidade, enquanto isso, florescia. As doações do amigo de Tiradentes eram o assunto em todas as rodas de conversa. A fachada da capela de Santo Antônio, antes corroída pelo tempo, brilhava com uma pintura nova. O museu inaugurou uma ala de pesquisa com computadores modernos, e da janela da escola de música escapavam os sons de violinos, flautas e violoncelos novos em folha, tocados por crianças que, antes, não teriam essa oportunidade. Ninguém, exceto o doutor Afonso e o padre, sabia que a grande benfeitora era aquela senhora de cabelos brancos que caminhava pela Praça da Matriz todos os fins de tarde, cumprimentando a todos com um sorriso genuíno. Geralda observava seu legado florescer em vida, uma alegria silenciosa e profunda que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela não reescrevera o testamento para morrer. Pelo contrário, a decisão lhe dera um novo sopro de vida. Sua relação com Marcos e sua família se aprofundou, e até mesmo Lucas, tocado pela generosidade e sabedoria da mãe, passou a fazer chamadas de vídeo mais longas e menos apressadas, perguntando sobre as plantas e os netos. Com Carolina, a comunicação se tornou um fio tênue e frágil. Ligava no Natal e no Dia das Mães. As conversas eram educadas, mas distantes, como se ambas caminhassem sobre uma fina camada de gelo, com medo de que a verdade, pesada demais, o quebrasse. Carolina nunca mais convidou a mãe para um evento em Belo Horizonte. Geralda celebrou seu aniversário de 77 anos com um grande almoço em seu quintal. A mesa se estendia sob a sombra de uma mangueira, coberta de comida caseira, cercada por Marcos, Lúcia, os netos correndo, vizinhos e amigos. Foi um dia de sol, risadas e afeto. Simples. Perfeito. A notícia da partida de Geralda chegou a Carolina não por um telefonema choroso de um irmão, mas por um e-mail formal do escritório do Dr. Afonso. Alguns meses depois, Dona Geralda falecera durante o sono, em uma noite tranquila. Seu coração, que tanto amou, trabalhou e sentiu, simplesmente decidira descansar. O funeral parou a cidade. A igreja matriz estava lotada. Carolina chegou com o marido, ambos em um luto elegante e contido. Ela observava, quase como uma antropóloga, a dor genuína no rosto das pessoas. Viu a vizinha que chorava abraçada a um pote de doce vazio. Viu o menino da orquestra, que tocou uma melodia triste em seu violino reluzente. Ouviu o prefeito discursar sobre a perda de uma verdadeira matriarca de Tiradentes. E ela, a filha, se sentiu uma completa estranha naquele mar de afeto. Dias depois, a leitura do testamento foi um golpe de teatro silencioso. O escritório de Dr. Afonso estava impregnado de uma tensão palpável. Marcos e Lucas, já cientes do conteúdo, olhavam para a irmã com uma mistura de pena e constrangimento. Ricardo, o marido de Carolina, franziu a testa, a ofensa estampada em seu rosto. Carolina, no entanto, permaneceu impassível, o rosto uma máscara de mármore. Naquela tarde, no quarto do hotel de luxo onde estava hospedada, um funcionário lhe entregou a caixa de madeira escura. Ela a colocou sobre a cama macia e a observou por um longo tempo antes de ter coragem de abri-la. O cheiro de cedro, linhas e tempo a transportou instantaneamente para a infância, para o colo da mãe. Lá dentro, tudo estava como se lembrava. Os carretéis de linha, o dedal de prata da avó, as agulhas em suas almofadas. E no fundo, o envelope creme com seu nome, na caligrafia inconfundível de sua mãe. Com as mãos trêmulas, ela rasgou o lacre. A primeira leitura foi um borrão de incredulidade e fúria. As palavras a atingiram como pedras, como sua mãe ousara, a humilhação póstuma. A desfeita pública, amassou a carta,
o corpo tremendo de raiva, mas então, algo a fez parar. A imagem da mãe, serena, a dignidade com que ela saíra do restaurante. Com as mãos ainda trêmulas, ela desamassou o papel e leu uma segunda vez. Desta vez, a raiva começou a ceder espaço a uma dor aguda, um sentimento de perda que ia muito além da morte da mãe. Era a perda de si mesma, a perda de um amor que ela só agora percebia que nunca compreendera. E então, ela leu uma terceira vez, e as palavras de sua mãe não soavam mais como uma acusação, mas como um espelho que refletia não a mulher sofisticada que ela lutara tanto para ser, mas uma pessoa vazia, assustada, desconectada. Ela olhou ao redor do quarto de hotel impecável, para a sua mala de grife, para as roupas caras, pensou em seu apartamento, em sua vida, e pela primeira vez, enxergou a miséria em meio a toda aquela riqueza, a pobreza de espírito sobre a qual sua mãe escrevera. As lágrimas que vieram então não eram de raiva, mas de um luto profundo e catártico. Chorou pela mãe que subestimou, pela história que rejeitou, pela filha que fora. Chorou até o sol se pôr sobre as montanhas de Tiradentes. A redenção de Carolina não foi um evento cinematográfico. Foi um processo lento, silencioso e doloroso, como uma costura feita ponto a ponto. Meses depois, o Fundo de Preservação de Tiradentes recebeu uma doação anônima substancial, vinda de um banco de Belo Horizonte. Ela começou a visitar a cidade fora de temporada, não para ser vista, mas para caminhar pelas ruas de pedra, para se sentar em um banco na praça e simplesmente ouvir os sinos. E às vezes, à noite, em seu apartamento moderno e silencioso, ela abria a velha caixa de costura, não para costurar, mas para passar os dedos nos carretéis de linha, para sentir o dedal de prata e para se lembrar de que a verdadeira herança não é o que se acumula em cofres, mas o que se carrega na alma. O legado de Dona Geralda. A história de Dona Geralda Ribeiro é uma tapeçaria tecida com os fios da dignidade, do respeito e do amor silencioso. Ela nos ensina que, às vezes, os maiores gestos de poder não são feitos com barulho, mas com a sabedoria de saber o verdadeiro valor das coisas. Se esta jornada profunda tocou seu coração, se você se emocionou com a força silenciosa desta matriarca, mostre-nos seu apoio. Deixe o seu like para que esta mensagem ressoe mais longe. Comente o que você faria no lugar de Geralda ou de Carolina. E claro, se inscreva em nosso canal para continuar a desvendar conosco as complexas e belas histórias da alma humana. Cada gesto seu é uma linha a mais em nossa tapeçaria. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima história.